E hoje a gente vai falar sobre o mercado da construção civil em todo o Vale do Paraíba. Para isso, eu recebo aqui a Maria Rita Cingolano, ela que é presidente da Convap, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Maria Rita, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. A Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. O que existe realmente aí nessa associação? São empreendedores, são construtoras? Pelo nome, acredito que seja isso. Se a senhora puder explicar um pouquinho para a gente. A Convap hoje faz parte, como sócios, empreendedores e prestadores de serviço para esses empreendedores, né? Então, é a cadeia da construção civil, nós chamamos. E nós temos junto também os nossos patrocinadores, que aí são os fornecedores da construção civil, quem fornece material para as construtoras. Hoje nós somos, embora a gente manteve o nome a Convap, a gente abrange toda a RM Vale. Toda a nossa região, toda a aqui, região, o quantas litoral cidades norte, hoje compõem? São 37, né? 37. Que compõem a RM Vale, portanto, compõem a Convap. E quantos associados fazem parte da Convap? A senhora tem esse número? Hoje nós temos, junto associados e patrocinadores, 160. Que movimenta bastante. A senhora estava me contando que precisa ser do Vale, né? Essas empresas. Vale. O CNPJ tem que ser do Vale. Né? Porque a Convap nasceu com uma maneira dos construtores, na época era só construtor, dos construtores do Vale do Paraíba se defenderem dessas grandes construtoras que vêm, faz um monte de coisa, às vezes vão embora, deixa os problemas. Então foi uma maneira deles se unirem para fazer frente a essas grandes construtoras. E aí tem aí 45 anos, vai fazer agora, que estão no mercado. A senhora, no segundo mandato como presidente da Convap, né? Isso. Como é que foi essa sua ligação com a associação? Já tem um histórico na construção civil? Como é que é? Eu sou engenheira civil, né? Então, sou da área, mas fiquei na prefeitura há muitos anos. Eu fui secretária durante 12 anos, mais 2 anos e meio diretora, e trabalhando sempre, eu fui secretária de obras e habitação, então sempre na área da construção civil. E aí já tinha um grande relacionamento com todos esses empreendedores. Aí quando resolvi sair do poder público e vim para a iniciativa privada, me filiei à Convap e acabei sendo a primeira mulher a ser presidente. A senhora tem então essa experiência, né, de estar na iniciativa privada, que movimenta essa cadeia produtiva, mas do outro lado também do poder público, que muitas vezes ali impede, entre aspas, um crescimento organizado, ou ali também a responsabilidade do poder público em desprender com que a gente tenha cidades mais evoluídas e mais organizadas. Com certeza. Fiquei com as duas experiências e aí isso acaba me ajudando, tanto no relacionamento com o poder público, quanto com os empresários, né? Entendo as dores dos dois lados, né? O nosso vice-governador, que foi prefeito de São José, né? Ele sempre fala assim, poder público ajuda muito quando não atrapalha, né? É um ponto, mas não é só isso. O poder público precisa ajudar mesmo o desenvolvimento, principalmente fazendo leis mais claras, que dê segurança jurídica para os empresários. Muito difícil você chegar numa cidade e que você aprova o prédio, você começa a construir e depois para a construção. São Paulo aconteceu isso há pouco tempo, né? Então, você para a construção, então você não tem segurança jurídica, o investimento é alto. Então, eu acho que essa relação boa com o poder público, né, em todas as cidades, a gente está buscando isso em outras cidades do Vale do Paraíba, visitando os novos prefeitos aí, é muito importante para o setor como um todo, mas para a cidade também. A gente teve em várias cidades mudanças de prefeitos, mudanças às vezes de rumo da administração municipal, e essas visitas que vocês fazem é para quê? Nessa tentativa de orientar ou de dar um suporte a esses municípios em relação a esses destravamentos das leis, muitas vezes zoneamento, por exemplo? Então, a gente visita para conhecer o novo prefeito, né? Algumas cidades a gente até conhece, porque está vindo de outras gestões, né? Mas muito assim, a gente oferecer todo o nosso suporte, a gente tem uma equipe técnica que trabalha em leis de zoneamento, em planos diretor, a gente oferece gratuitamente esse suporte, né? Mas também que o prefeito nos mostre o que a cidade dele tem, o que ele tem de pretensão para os próximos anos, os grandes projetos. Hoje, os grandes projetos de todas as cidades incluem iniciativa privada, né? São as grandes PPPs, né? Não tem mais o poder público fazer sozinho a cidade, né? Então, a gente quer ir lá
Por exemplo, Caraguá, o prefeito nos apresentou um monte de projetos, todos com participação da iniciativa privada. Nós fomos em Caçapava, o prefeito nos disse que agora a nossa Constituição permite, ele tem um monte de área pública, segundo ele, 10 milhões de metros quadrados de área pública, que estão todas abandonadas, então ele vai leiloar essas áreas, então ele quer a parceria da construção civil, né, porque é a construção civil que vai adquirir essas áreas. Então, assim, a gente vai conversando, Jacareí, a gente já participa do plano diretor, o prefeito eleito é o prefeito que era o secretário, que a gente já conversava com ele, nós somos delegados, inclusive, no plano diretor, que foi aprovado na Conferência da Cidade, vai para a Câmara agora e vai mudar Jacareí, porque Jacareí está parada por causa de plano diretor. Então é isso que a gente quer parceria com o poder público, porque só assim as cidades crescem. E aí a gente tem um movimento extremamente positivo na geração de empregos, na geração de renda para todo mundo, que movimenta, seja para o empresário, que gera riqueza, mas também para os funcionários que são contratados num setor que movimenta muito o Brasil, né? Com certeza. Hoje, no Vale do Paraíba, nós, nos últimos 24 meses, todos os meses, a geração de emprego na construção civil foi positiva, né? E assim, uma construção, o VGV de um prédio, 60% dele é gasto com mão de obra. Então, você vê um investimento que é feito num grande prédio aí de milhões, 60% é mão de obra. E além da geração do emprego direto na construção civil, você tem os indiretos. Quando eu vou construir um prédio, eu gero emprego para quem está trabalhando, mas eu gero para o cara que faz marmita, eu gero para depois o cara que faz armários. E aí é uma cadeia da construção civil mesmo. Hoje, é a cadeia que mais gera emprego. E além disso, você tem a questão do desenvolvimento da cidade como um todo, né? Se você gera emprego, você gera renda e a cidade se movimenta. Eu não sei se a senhora tem imagino que sim, mas a região ela é muito próspera na construção civil, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, em São José dos Campos, um movimento surreal na construção com novos prédios, novos empreendimentos, seja de terreno, seja de casas de alto padrão. Como é que a senhora vê esse movimento em São José? Consequentemente, com preços bastante elevados no metro quadrado, por exemplo. O último ano tem uma pesquisa que diz que nós somos a terceira cidade em que mais se valorizou o metro quadrado, né? Eu acho que isso tem vários fatores. Primeiro é que a cidade hoje é uma cidade com uma qualidade de vida, né, invejável. E as pessoas começaram a buscar qualidade de vida. Eu acho que há tempos atrás era mais difícil você ouvir falar disso. Hoje as pessoas querem buscar qualidade de vida. E aí você tem uma localização excelente, mas também você tem segurança, educação, saúde. Isso é muito importante para quem vem morar aqui, principalmente para um público mais qualificado. E aí quando esse público mais qualificado vem, aí ele procura o imóvel mais qualificado e aí você tem essa valorização. Mas nós ficamos muitos anos sem valorizar, né? E aí eu acho que o que aconteceu nesses últimos anos aí, principalmente os 2 anos, foi uma acomodação, né? Eu fui num lançamento de um prédio em São Paulo na semana passada que lançou a R$40 mil o metro quadrado. Hoje é normalmente quanto? Depende da cidade. Depende da cidade. Mas né? em São Paulo, R$40 mil o metro quadrado é estratosférico, né? É estratosférico. Você vai comprar um apartamento de 100 e poucos metros quadrados lá e você vai pagar 40 milhões, né? É um negócio maluco. São José, os preços variam aí entre 6 e até o altíssimo padrão 12, né? Que São Paulo hoje, para você comprar 12, você vai comprar mais na periferia, você não compra nas regiões mais valorizadas. São José você compra. E aí é isso que está trazendo também os profissionais liberais mais jovens que trabalham em São Paulo para São José. Eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho um custo de vida menor e eu consigo ir 2, 3 vezes por semana trabalhar em São Paulo. Então é isso que está fazendo São José se valorizar tanto. Mas a qualidade de vida é muito importante nisso. Isso deve, pelo conhecimento da senhora e também pela Convap, isso é uma tendência de subida ou isso para em algum momento? No geral, nós temos patamares, né?
sobe, dá uma acomodada no preço, aí você fica um tempo com esse preço mais acomodado, depois sobe de novo. Então, é um pouco assim. A terra em São José é muito cara. Então, é isso que às vezes também encarece muito, né? A diferença de preços daqui para as outras cidades muito próximas nossas é muito em função da terra. Porque a construção em si, o preço de mão de obra é parecido, de material é parecido, mas a terra em São José que é muito cara. A gente, na parte final aqui da entrevista, qual que é o legado que a senhora deixa na Convap? Claro que ainda não está terminando o mandato, mas é um trabalho muito interessante que a senhora tem realizado e pelos comentários que a gente ouve também, de muito profissionalismo. O que a senhora espera aí para os próximos anos e deixar como um saldo positivo de um trabalho? Eu acho que, principalmente, a gente está formando jovens para assumir a Convap. Quando entrei, uma das grandes coisas era essa. Hoje, as nossas vice-presidências, nós temos 17 vice-presidências, mais da metade é ocupada pela segunda geração. Toda entidade que não forma jovens para ir assumindo depois a entidade, a tendência dela é morrer. Eu acho que o grande legado primeiro, um dinamismo. Eu sou uma mulher que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então eu acho que o dinamismo que foi dado, mostrar que junto nós somos muito mais, e aí a Convap tem muito isso, um ajuda o outro, todo mundo discute, conversa, aprende junto, mas em especial a formação de jovens que daqui 5, 6 anos vão estar assumindo, 4 anos vão estar assumindo a Convap, e fazendo que essa história tão bonita continue. Esse ano a gente tem Construvale? Construvale, já lançamos a Construvale. Tivemos no ano passado a Construvale depois de 10 anos parada, relançamos o ano passado. Nós tivemos 100 milhões de negócios feitos na Construvale. Assim, foi uma surpresa positiva para quem foi, para quem expôs, tanto que todo mundo que foi o ano passado já quer ir, já tem um monte de gente que não foi e quer ir. E esse ano vamos realizar de 9 a 12 de outubro, no mesmo lugar, lá no Vale Sul. Com certeza será outro grande sucesso. Maria Rita, muito obrigado, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-la e também conhecê-la aqui no programa. Um prazer ter vindo. Obrigada a você pelo convite.